Torcedor do Palmeiras, atenção! O dia que começou com repercussões previsíveis acabou virando um terremoto dentro da academia de futebol. Quando Abel Ferreira apareceu diante das câmeras após a derrota para o Flamengo por 1-0, na final da Libertadores em Lima, ninguém esperava que o treinador fosse tão direto, tão incisivo e tão transparente. A coletiva, que deveria ser apenas mais uma explicação formal, transformou-se em um recado que atravessou paredes, atingiu jogadores, dirigentes e todos que acompanham de perto o dia a dia do clube. Abel começou destacando o óbvio: o adversário foi superior, mas o tom usado, a maneira como ele encarou a pergunta e a velocidade com que puxou a responsabilidade para si deixaram jornalistas e membros da delegação surpresos. Não era só uma análise técnica. Era um treinador expondo, talvez pela primeira vez em muito tempo, que o Palmeiras falhou no essencial. Ele afirmou que o time poderia ter sido mais ousado e deixou claro que a diferença de experiência pesou nos momentos críticos. Dentro da sala, a impressão era de que o português estava mais contrariado do que decepcionado. Segundo ele, a forma como o Flamengo construiu suas jogadas já era conhecida. Não houve surpresa tática, não houve inventividade do rival que pegasse o Palmeiras desprevenido. O problema foi a incapacidade de responder dentro do jogo, de ajustar comportamentos que já haviam sido treinados. Funcionários que convivem com Abel notaram algo diferente. O treinador parecia falar menos sobre o resultado e mais sobre o que acontece nos bastidores, na preparação, na atenção aos detalhes. Como se estivesse avisando que algo não funcionou como deveria. O gol de Danilo, marcado após jogada aérea no segundo tempo, serviu como ponto de partida para o que se transformou em um dos momentos mais tensos da coletiva. Abel explicou que houve falha de marcação, mas fez questão de frisar que o lance não resume a decisão. Ele mencionou que os jogadores sabiam exatamente o que esperar do Flamengo e, ainda assim, não houve resposta à altura. Essa fala ressoou no vestiário como um alerta. Alguns atletas entenderam que o técnico estava cobrando postura, não apenas execução, e houve também a referência ao lance envolvendo Eric Pulgar. Abel citou o momento, reconheceu a polêmica, mas se recusou a colocar a responsabilidade nas mãos da arbitragem. Reafirmou que, tecnicamente e emocionalmente, o Flamengo foi melhor. Esse posicionamento gerou reações imediatas. A comissão técnica interpretou aquilo como um recado interno. Culpar terceiros não resolve nada. A equipe precisava ter sido mais fria, mais agressiva e mais consciente da importância daquele jogo. Mas o instante que realmente mexeu com todos veio no desfecho da coletiva, quando ele revelou a conversa privada com Vitor Roque. O jovem atacante havia desperdiçado a melhor chance do Palmeiras aos 43 do segundo tempo e saiu do campo visivelmente abatido. Abel tentou acalmá-lo, explicando que momentos assim moldam carreiras. Porém, quem testemunhou a cena notou que o treinador parecia não apenas consolar, mas exigir uma virada de chave imediata. A maturidade pesou, a pressão sufocou, e para o português, isso diferencia equipes prontas de equipes em formação. Dirigentes presentes entenderam que a mensagem escondida ali era ainda maior. Se o Palmeiras quer continuar brigando por títulos de ponta, a construção do elenco precisa levar em consideração mais do que talento. É preciso peso, vivência, jogadores acostumados a fazer a diferença em finais. A derrota, segundo Abel, escancarou fraquezas que o clube vinha conseguindo contornar, mas que explodiram diante de um adversário com mais casca, mais vivência e mais controle emocional. Com o vice-campeonato concretizado, o Palmeiras ainda respira no Brasileirão, com 2 rodadas decisivas pela frente e um confronto direto contra o Atlético MG, que pode mexer na ponta da tabela. Enquanto Abel tenta recolocar o time no eixo e recuperar confiança, a diretoria observa, silenciosa, mas totalmente ciente de que as palavras do treinador não foram apenas uma avaliação da partida. Elas foram um diagnóstico, um aviso, um pedido por mudanças estruturais para 2026.
Enquanto a ferida da final da Libertadores ainda pulsa no ambiente alviverde, outro movimento começou a ganhar força nos corredores da academia de futebol. Um nome que desperta reações imediatas, memórias recentes e aquele tipo de expectativa que atravessa qualquer divisão entre torcida e diretoria. John Arias. O mesmo Arias que incendiou o futebol brasileiro com atuações decisivas, o mesmo que deixou o país como protagonista e agora, pelas brechas do mercado, pode estar prestes a vestir a camisa do Palmeiras. O colombiano, hoje no Wolverhampton, atravessa uma fase incômoda na Premier League. Poucos minutos, poucas chances, pouco espaço. Exatamente o cenário que clubes brasileiros adoram farejar. E entre todos os interessados, o Palmeiras surge como o protagonista da vez. O interesse é antigo, quase guardado a 7 chaves desde a época em que o Fluminense se recusou a negociar o atacante com outro clube brasileiro. Era uma ideia que precisou ser adiada, mas nunca foi esquecida. Segundo informações trazidas por Romário Júnior, o Palmeiras monitora a situação de Arias com atenção absoluta. A diretoria sabe que não está diante de um jogador comum. São raros os atletas que entregam impacto imediato ao chegar. E Arias fez isso no Fluminense com naturalidade, conduzindo o time a atuações históricas na Libertadores de 2023. A visão interna é clara. Se há chance real de negócio, é agora. A reavaliação do jogador na Inglaterra criou uma janela que dificilmente se repetirá. Arias tem 27 anos e carrega características que Abel Ferreira valoriza. É um atleta técnico, acostumado a jogos decisivos, com personalidade dentro do campo e capacidade de alternar funções. Para uma diretoria que preza por planejamento e não por volume, o colombiano se encaixa com precisão. O Palmeiras pretende trabalhar com investimentos estratégicos para 2026. Nada de pacotes enormes. O foco é encontrar oportunidades cirúrgicas, capazes de elevar o nível do elenco sem comprometer o equilíbrio financeiro. E Arias surge exatamente nesse molde. Outro fator que movimenta o tabuleiro é a concorrência. O Flamengo acompanha a situação e cogita uma investida, mas nos bastidores, o Palmeiras aparece com vantagem. Não por questão financeira, mas por percepção. Pessoas ligadas aos agentes do jogador acreditam que um retorno ao Brasil diretamente para um rival forte pode gerar rejeição entre torcedores e até mexer emocionalmente com a imagem de Arias no mercado sul-americano. Nesse cenário, o caminho natural para o atacante seria o clube que sempre o desejou e nunca escondeu isso. Ainda assim, tudo depende de uma vontade, a do próprio Arias. O atacante sonha em se firmar na Europa, algo absolutamente natural para um jogador em fase madura. Porém, as poucas oportunidades no Wolverhampton começam a desgastar esse projeto. Nas entrelinhas, a sensação é de que ele está aberto a ouvir propostas, especialmente de um clube com estrutura, ambição e estabilidade como o Palmeiras. A diretoria alviverde aguarda apenas essa inclinação para agir de forma oficial. Nos corredores internos, o clima é de cautela, não de euforia. O departamento de futebol sabe que se trata de uma negociação complexa, mas também sabe que raras são as oportunidades com tamanho potencial de impacto. Caso Arias manifeste o desejo de voltar ao Brasil, o Palmeiras deve iniciar conversas diretas com o Wolverhampton assim que o calendário permitir. Enquanto isso, Abel Ferreira segue imerso na reta final da temporada, lidando com questões imediatas e com a necessidade de manter o elenco competitivo após o baque da Libertadores. Mas os sinais de bastidores indicam que o treinador acompanha de perto a situação. Não como um pedido, mas como uma possibilidade capaz de remodelar setores ofensivos e trazer ao time características que hoje fazem falta em jogos grandes. Arias no Palmeiras deixou de ser um rumor distante e passou a ser tratado como uma chance real, concreta, palpável para janeiro de 2026. Um nome capaz de mexer com a torcida, redefinir expectativas e aquecer o ambiente para a próxima temporada.
um jogador que já decidiu no futebol brasileiro e que pode voltar justamente quando o Palmeiras precisa elevar o nível de suas atuações mais importantes. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião sobre essa possível chegada de John Arias ao Verdão. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização.